Boa tarde, gente boa. O Globo Esporte está começando depois da grande vitória da seleção 3-0 no Chile, no Maraca. Luiz Henrique, ex-Botafogo, jogou muito, entrou em campo e mudou o negócio todo. Um gol fácil pode ser bonito, bem feito. Pode falar que foi de bicicleta, né? Eu puxei ali uma carreta, né? Pode falar bicicleta, pode falar que foi bicicleta. Mas da pequena área, com o goleiro vendido. Os outros dois do Brasil contra o Chile também foram desse jeito, a centímetros de um gol vazio. Simples, porém belos. Esses aí por causa das jogadas do Luiz Henrique. Num deles, o LH até comemorou. Você achou que era seu, né? Sim, no primeiro e no segundo. O Paqueta ali foi muito bem. Mas o importante é que eu pude ajudar ali a equipe com duas assistências. É muito bom para o equipo nacional ter esses tipos de jogadores. Com a vaga na Copa do Mundo garantida, a seleção brasileira entrou em campo livre daquela pressão que marcou as eliminatórias para 2026. Mas defender essas cores no Maracanã é sempre uma responsabilidade. Foi a primeira vez do técnico Carlo Ancelotti. E ele gostou. O Maracanã era um ambiente muito bom, com muita carinho ao time. Douglas Santos, lateral esquerdo de 31 anos do Zenit da Rússia, de volta à seleção após 9 anos sem convocações, iniciou o lance do primeiro gol contra o Chile. A tabela com o João Pedro virou passe para o Rafinha, que chutou. Na sobra, um candidato a craque abriu a conta dele com a camisa do Brasil. Vai, Estevão! Chegou a tua hora, garoto! Estevão tem muito recurso! Primeiro gol na seleção brasileira, no Maracanã. Algo que sempre sonhei desde criança e hoje posso estar realizando. O novo atacante do Chelsea da Inglaterra quase fez o segundo com a perna direita. A não tão boa. Vai pra cima da marcação, levou pro pé direito, bateu pro gol. No segundo tempo, quando a partida estava ficando morna, a arquibancada cantou em coro. As aulas de português de Carlo Ancelotti têm dado resultado. Em meio à gritaria de 57.326 vozes, ele entendeu o nome de Luiz Henrique, atendeu ao pedido da torcida e mudou a cara do jogo. Eu pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, que ajudasse os meus companheiros e que também jogasse para minha família que tá aqui no Maracanã me apoiando. Luis Henrique tem um talento extraordinário neste sentido, muito forte fisicamente, fantástico no jogo de 1 contra 1. Foi isso que ele fez no lance do segundo gol. Avançou pela esquerda, entrou na área e cruzou. Vai pra linha de fundo, toma levantamento, Paquetá! Que lance do Luiz Henrique. E que estrela do Paquetá. Menos de 1 minuto no campo de jogo. Um gol 40 segundos após entrar em campo. 10 meses após a última convocação para a seleção. Período em que o Paquetá foi julgado e absolvido das acusações de envolvimento no esquema para manipular apostas esportivas. Óbvio que o Paquetá, por a qualidade que ele tem que estar aqui com nós. É um grande mister, é um privilégio trabalhar com ele. Eu espero dar o meu melhor, espero que eu possa ajudar e eu vou estar sempre disponível para isso. Mesmo sem tocar na bola, o Paquetá participou do terceiro gol do Brasil. Fez um corta-luz para a tabela do Luiz Henrique com Bruno Guimarães. Paquetá deixou, boa bola pro Bruno, arrumou pro Luiz Henrique, limpou a marcação, bateu na trave, entrou! A bola sobrou e o Bruno fez. Segundo gol dele pela seleção brasileira. Luiz Henrique tava fazendo um golaço, mas a bola bateu na trave e Bruno Guimarães empurra pro fundo do gol! No último jogo em território nacional antes da Copa do Mundo, um 3-0 para cima do Chile. Nada mal. Podemos falar que saímos satisfeitos daqui, podemos melhorar muito, a gente sabe, mas ficou com um gostinho muito bom que estamos evoluindo cada vez mais. O time jogou bem, mas dá para dizer que Estevão e Luiz Henrique foram os destaques do jogo, né? O Estevão fez o primeiro gol, participou muito do jogo. E o Luiz Henrique mudou a parada, né? Entrou em campo rapidinho, já deu passe para o Paquetá fazer um. Depois fez essa linda jogada que a gente acabou de ver com o Bruno Guimarães e o Paquetá para fazer o terceiro gol. A torcida do Botafogo ovacionou o Luiz Henrique. Paraguai e Equador empataram em 0-0. Arrascaeta jogou muito lá pela seleção uruguaia. Bora ver. O Uruguai recebeu a seleção peruana
Primeiro gol é de Rodrigo Aguirre, jogada do Arrascaeta, cruzamento do Varela, quase um gol do Flamengo, né? O Aguirre jogou no Botafogo, inclusive, aqui no Brasil. Agora o Arrasca vai fazer o dele com raiva. Aí, 2-0 Uruguai. E Federico Vinhas faz o terceiro do Uruguai, 3-0, o jogo foi em Montevidéu. Agora Colômbia e Bolívia na Colômbia. James Rodríguez só joga bem na seleção, né? Meteu o dele. John Córdoba aproveita ali a falha do zagueiro, deu bote, zagueirão. Córdoba bate bem, cruzado, 2-0. E o terceiro vai ser do Quinteiro, lá no outro lado da área, ó. Tranquilo, ajeitou duas vezes, escolheu o canto e fez. A Colômbia venceu 3-0 e o Flamengo também volta a trabalhar agora à tarde, né? O time vai ter que lidar com a condenação do Bruno Henrique pelo STJD. Bruno Henrique participou do julgamento de maneira remota. A presença do atacante na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não era obrigatória. Ele acompanhou 4 das 7 horas da sessão. Escolheu não responder às perguntas e fez um breve pronunciamento. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Bruno se retirou em seguida. Por 4-1, a primeira comissão disciplinar do STJD condenou o jogador do Flamengo a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa no valor de R$60 mil. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena deve ser cumprida na mesma competição em que ocorreu a infração, neste caso, o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Bruno Henrique está livre para jogar na Libertadores. Ele foi julgado por envolvimento num esquema de manipulação em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. A comissão considerou que Bruno Henrique forçou um cartão amarelo e beneficiou apostadores na partida contra o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A defesa de Bruno Henrique e o Flamengo vão recorrer. O clube também vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que ele jogue normalmente até que o recurso seja analisado. Além do atacante, 4 apostadores foram julgados. Todos eram jogadores amadores na época, entre eles Vander Nunes Pinto Júnior, irmão de Bruno Henrique. Em novembro do ano passado, o STJD tinha arquivado a denúncia, mas em abril deste ano, a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 9 pessoas por fraude esportiva. A polícia transcreveu conversas de celulares apreendidos. O atacante do Flamengo teria informado ao irmão, Vander, que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. A partir daí, Vander e outras pessoas apostaram que ele seria advertido na partida. Ainda não há uma data para que o caso seja julgado na Justiça Comum. O jogo contra o Chile pode ter sido o último da seleção no Brasil antes da Copa do ano que vem. A gente sabe como é bom sentir a alegria de torcer pelo nosso time, né? Agora, quando o Brasil entra em campo, esse sentimento fica do tamanho de um país. O sentimento de defender o que é nosso, de falar, de cantar a nossa língua. Brasil! O Brasil que olha para o futuro. Uma memória que a gente cria em nossas vidas, principalmente na dos nossos filhos. Era o último encontro antes da Copa e o torcedor veio abraçar a seleção. É o amor que a gente sente pelo nosso Brasil, né? Eu acho que a gente precisa se relacionar torcendo como a gente espera que torçam pra gente na nossa vida. A gente acerta, a gente erra, a gente luta, a gente fraqueja, mas se tem um grupo torcendo pela gente, a vitória é certa. Ainda mais no Brasil, onde o grito de gol é um fenômeno muito popular. O abraço da torcida brasileira na seleção durou mais de 90 minutos. Afeto com acréscimos. Para aproveitar mais um pouquinho, porque jogo do Brasil de novo no nosso país, só depois da Copa. A gente vai ter amistosos longe da nossa galera, longe dessa energia maravilhosa que é aqui o Brasil, né? Então acho que esse último abraço ficou realmente de bom tamanho pra gente. O Richarlison foi mais além. Além da mureta que separa o campo da torcida. Ele queria se juntar aos familiares que vieram do Espírito Santo.
A família veio de longe, né? Mais de 13 horas de viagem, veio 2 busão lá de Nova Venécia. Acabou encontrando carinho de gente de todo o Brasil. Depois de um longo período de turbulência, ter esse carinho, ter esse abraço pelo torcedor brasileiro é importante também. Ano que vem tem Copa do Mundo. Teve volta olímpica para se despedir do brasileiro, que está querendo muito ver essa imagem sendo repetida nos Estados Unidos. Com o acréscimo de uma taça, claro. Tá chegando a hora do Brasil escrever o nome mais uma vez na história. Tem até uma torcedora que já garantiu trilha sonora da vitória. É só chamar a mamãe que a mamãe providencia uma música. Que a gente tá aí pra jogar com vocês. Vambora! Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É complicado a gente avaliar, assim, essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso. Mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando falam em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar. 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso porque não era uma das penas. Forte, a pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo Mas que aí, para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente, né? Enfim, mas não era é a pena máxima. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque, assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não. Se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador, quando você escuta um caso desse, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou. Mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, acabar antes tendo do a carreira comentar, abreviada. eu só posso trazer só mais uma informação que eu acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, E aí, Tatá, como é que você vê esse caso? Assim, você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição. Tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de Os dúvida. indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão. E tá aí sendo julgado, né? A justiça está tentando fazer a justiça, né? A parte que ele cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né? Não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também. A gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão. Muitos jogadores brasileiros, né? Nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas
acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas foi uma mudança que houve dentro do futebol e isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Tá bom por aí, né? Mas tem que dar um exemplo, senão virar bagunça também. Felipe Luiz vem fazendo um ótimo trabalho pela equipe do Flamengo nesta temporada. Além de estar vivo nas quartas de final da Libertadores, o time carioca também lidera o Brasileirão com uma boa vantagem. O desempenho da equipe tem sido destaque internacional, principalmente após a vitória sobre o Chelsea no Mundial. O estilo de jogo ofensivo tem sido bastante elogiado e chamou a atenção de algumas potências do velho continente. Quem tem monitorado o técnico brasileiro e sonha com sua contratação é o Bayer Leverkusen. A equipe alemã acredita que o ex-jogador seria uma boa adição para o seu comando no futuro. O setorista do Bayer Leverkusen, Patrick Scherer, afirma que a equipe do Bayer Leverkusen tem monitorado Felipe Luiz. A equipe acredita que o treinador seria uma ótima adição para o seu comando. Abre aspas. Felipe Luiz, do Flamengo, é um candidato empolgante. Ele se dá muito bem com Simon Rolfes, diretor esportivo do Bayer Leverkusen, que já queria contratá-lo quando ele ainda era jogador. No entanto, ele alerta que esta possibilidade será somente para um futuro próximo. No momento, para substituir Erik ten Hag, eles querem alguém com uma maior rodagem e que tenha uma carreira já estabelecida. Entretanto, considerando a situação em que está o Bayer Leverkusen, acho que eles vão optar por uma solução menos arriscada. Pontuou o jornalista alemão. O atacante Luiz Henrique foi um dos destaques da vitória do Brasil sobre o Chile no Maracanã. Após o jogo, parte da torcida do Flamengo usou as redes sociais para pedir a contratação do atacante do Zenit. É válido frisar que não há nenhuma informação de qualquer interesse do Flamengo em Luiz Henrique. O movimento é apenas do torcedor, impressionado com a qualidade do ex-Botafogo. Em 2024, o Flamengo foi um dos times do Brasil que tentou a contratação de Luiz Henrique. Na época, ele estava no Real Betis, da Espanha. No final das contas, o Botafogo levou a melhor e o trouxe de volta para o Brasil. Aspas para os torcedores. Vai voar na ponta direita do Flamengo ano que vem. Diz um torcedor carioca sobre Luiz Henrique. Seria loucura investir nele ano que vem? Aponta outro torcedor do líder do Brasileirão. Luiz Henrique tem contrato com o Zenit válido até a temporada de 2028 e seu valor de mercado é de 25 milhões de euros, 159 milhões de reais. Pelo clube russo são 19 jogos, 2 gols e 4 assistências. O brasileiro deixou o Botafogo em alta após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, para viver um novo desafio na Rússia. Muitos dos fanáticos por futebol entendem que o movimento de transferência foi equivocado. Abre aspas. Algum clube brasileiro ou europeu precisa urgentemente tirar ele do Zenit. É craque demais para ficar escondido na Rússia. Aponta um fanático por futebol após Brasil 3-0 Chile. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Luiz Henrique seria um baita reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.